E então, como que fica a situação de quem pediu empréstimo ou de quem tem contrato de financiamento durante essa pandemia? Fica comigo que eu vou te contar. Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E hoje na série Minhas Contas na Pandemia, a gente vai tratar aqui dos contratos de financiamento e empréstimo. Como eu falei nos episódios anteriores, a gente tem uma grande quantidade de projetos de lei tratando sobre os assuntos e regulando as relações jurídicas nesse momento de pandemia, mas ainda nada foi aprovado de concreto. Então, assim como com relação aos temas dos episódios anteriores, nesse caso a gente também tem alguns projetos de lei já tramitando, tanto na Câmara quanto no Senado, para ou suspender o vencimento das prestações, ou prorrogar as prestações, impedindo que os contratos sejam rescindidos, seja aplicada alguma penalidade, mas a gente ainda não tem nenhuma aprovação concreta. Mas a gente já tem algumas boas notícias. Com relação aos contratos de financiamento de imóveis e de veículos, a grande maioria dos bancos, com base em uma resolução do Conselho Monetário Nacional, estão suspendendo até 2 prestações desses contratos de financiamento de imóveis e de veículos. E aí vai depender do banco como que vai ser feito isso e da negociação também. É interessante você verificar junto ao seu banco qual a possibilidade ou de diluir essas prestações que foram suspensas durante as demais parcelas ou jogar essas parcelas suspensas para o final do contrato. Isso depende de banco para banco e depende da negociação. Mas o importante é saber que a grande maioria dos grandes bancos já proporciona essa suspensão para os clientes. E para você conseguir essa suspensão, basta você procurar o banco pela central de atendimento, preferencialmente online, se for possível, até para a gente evitar a ida desnecessária até as agências. A ida desnecessária até as agências bancárias para evitar aglomeração. E aí, então, negociando com o banco, vai ser verificado como que vai ficar a situação dessas parcelas suspensas durante esse período. Por enquanto que a gente tem essa possibilidade da suspensão de 2 parcelas, não sabemos ainda se haverá a prorrogação de acordo com a duração da pandemia, de acordo com a duração das medidas de isolamento, mas tudo isso deve ser negociado diretamente com o banco, porque ainda não existe uma norma legal que obrigue os bancos a suspenderem ou a prorrogarem essas parcelas. Já com relação aos empréstimos, não existe ainda também nenhuma norma específica e nenhuma orientação no sentido dessa suspensão, mas eu tenho visto que alguns bancos, da mesma forma, com a orientação aos contratos de financiamento, têm fornecido a prorrogação ou a suspensão do vencimento dessas parcelas durante esse período. Também vai depender da negociação que você fizer diretamente com o banco, até que saia alguma legislação específica determinando que os bancos sejam obrigados a suspender o vencimento das parcelas e regulamentando como que será feito o pagamento dessas parcelas no futuro, se será diluído durante o restante do financiamento ou se serão jogadas para o final do contrato e também como que será a aplicação dos juros, a aplicação de correção. Tudo isso depende da legislação que está tramitando no Congresso, mas que ainda não foi aprovada. Lembrando que, em casos extremos nos quais você consiga comprovar de que você teve os seus rendimentos afetados pela pandemia, que você está impossibilitado por conta da pandemia, não adianta você tentar uma revisão com base numa situação que é anterior à decretação do estado de calamidade pública, que aí a possibilidade de você conseguir sucesso é praticamente nula. Mas se você teve efetivamente a sua situação alterada e prejudicada por conta da pandemia, por conta do isolamento, se você perdeu o emprego, se você teve o seu salário bruscamente reduzido, tudo isso você precisa comprovar. Nesses casos extremos, que você esteja impossibilitado de conseguir pagar o seu contrato durante esse período, você tem a possibilidade de ingressar com uma ação judicial, inclusive se você não tiver condições de contratar um advogado. Eu fiz um vídeo aqui explicando como que você pode entrar com o processo quando você não tem condições de contratar um advogado. Você não fica impedido de entrar com o processo só porque você não pode pagar um advogado. E é óbvio que se você está pedindo para rever o contrato, para suspender as parcelas, porque você, por exemplo, perdeu seu emprego, você não vai ter condições de pagar um advogado. Então dá uma olhadinha
naquele vídeo que eu marquei aqui, que eu explico certinho como você consegue entrar com o processo sem advogado. Lembrando que tudo vai depender do juiz que vai analisar o seu processo, se ele vai entender que é cabível ou não determinar que essas parcelas que vencerem durante a pandemia sejam prorrogadas, ou para o final do contrato, ou diluídas nas demais parcelas que faltam até o final do contrato. Beleza? Toda novidade que tiver, eu vou trazer para vocês. Então, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like para ajudar a gente a continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Aquele abraço e até o próximo vídeo.